A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens do segundo trimestre de 2021 da nossa querida CPAD. Lição número 5, 2 de maio de 2021. O caráter da pregação de Paulo. Texto do dia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 4. Síntese. O poder da pregação não está no reconhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Os objetivos dessa aula de hoje é saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus, mostrar que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto e refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a salvação. Texto bíblico se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então nós temos aqui o caráter da pregação de Paulo. Veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo
era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, conforme o versículo 1. Tá? Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Constataremos que, mesmo caluniado e ofendido pelos sábios, entre aspas, da igreja de Corinto, ele não usou suas habilidades humanas para se defender ou vangloriar, mas se ocupou em apresentar a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo. Então é isso que nós vamos meditar agora em cada um desses tópicos. O primeiro tópico, Paulo era capacitado e chamado por Deus. Subtópico 1, a formação religiosa de Paulo no judaísmo. Como todo judeu, ele recebeu uma educação familiar e também na sinagoga, estudando algumas disciplinas seculares, além do Pentateuco, ou seja, além dos livros da Torá, os 5 primeiros livros. Aprendeu o hebraico e certamente o aramaico, que eram as línguas originais do povo judeu. Provavelmente entre o final de sua adolescência e o início da juventude, Paulo foi de Tarso, na sua terra natal, a Jerusalém, para ser instruído pelo mestre fariseu mais reconhecido da época, que era Gamaliel. Vejamos isso em Atos 22 e 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 3. Abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, Atos 22 e 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, Gamaliel, ele foi membro do Sinédrio e um dos rabinos mais respeitados em Jerusalém. Ele era um mestre. A religiosidade e o rigor ao cumprimento da lei o transformaram em perseguidor dos seguidores de Cristo. Vejamos isso então. Entendendo, está fazendo a vontade de Deus, como ele mesmo declara em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então veja que ele era perseguidor. No início, antes da conversão, ele era um perseguidor da igreja. Gálatas, capítulo 1, 13 e 14. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então veja que ele era um homem conhecedor, um homem profundamente judeu, em essência. Filipenses 3 e 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era aquele judeu ortodoxo, tradicional, legalista, até o tutano, se ele fosse lá do Nordeste, né? Com todo o seu conhecimento intelectual e religioso, então ele era um intelectual, Paulo,
o apóstolo teve a experiência mais profunda com Deus no caminho para Damasco. Isso está registrado no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ali teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer. Então, até aquele momento, ele era um religioso, ele era um conhecedor profundo da Torá, ele era um intelectual, conhecia a arte oratória, conhecia as filosofias mais profundas da época, e ele pensava que conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, então ele encontra-se com o verdadeiro Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Número 2, vimos aí a formação religiosa de Paulo no judaísmo. A formação educacional e ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora, como judeu que fora espalhado pelo mundo, também recebeu a educação helenista em uma escola grega. Então havia judeus em toda a parte do mundo, como até hoje ainda, E ele estudou então na Grécia, estudou nas escolas gregas, onde havia toda a educação mais profunda e mais apurada daquela época. Tarso era uma cidade importante, tinha uma das 3 maiores universidades do mundo na época. Delas saíram vários filósofos da escola estoica e manteve a tradição retórica até o século II depois de Cristo. Então, os 200 primeiros anos depois de Cristo, essas faculdades da cidade de Tarso, elas mantiveram suas tradições. Então, ele estudou nessas escolas. Quanto à sua formação ministerial, após sua conversão no caminho para Damasco, ele se dirigiu à Arábia. Vejamos isso, ele falando em Gálatas 1:17. Gálatas 1:17, ele diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Em seguida ele retornou para Damasco e ficou nessa cidade por 3 anos, o versículo 18 de Gálatas 1. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois subiu para Jerusalém e ficou ali por um período de 15 dias na companhia do apóstolo Pedro e Tiago. E nós vemos aí do versículo 18 ao 20. Depois ele viajou para a Síria e Cilícia, versículo 21 de Gálatas. Depois fui para as partes das Sírias e da Cilícia. E após esse período de preparação, isso aqui é fundamental, foi enviado pela igreja de Jerusalém, juntamente com Barnabé, para Antioquia. O apóstolo não era um aventureiro, ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades no ministério. Então, isso tudo, até a chegada dele em Antioquia, segundo os estudiosos, isso leva aproximadamente 15 anos desde o encontro lá que ele teve em Atos capítulo 9, o encontro que ele teve com Jesus, o nosso Salvador. Então veja que a formação educacional e ministerial de Paulo, ele teve certamente de rever todos os estudos que ele havia feito da Torá, todos os conhecimentos que ele havia adquirido. A partir dali, ele teve que tomar um contato mais aprofundado com os evangelhos, se encontrando com Pedro, com Tiago, com os apóstolos, para poder conhecer e até mesmo futuramente formatar a teologia cristã que ele fez com as cartas de Romanos, Efésios, Timóteo e etc. e tal. Então nós vemos aí que ele foi chamado, mas ele teve uma formação ministerial.
E o número 3, o subtópico 3, a autoridade do apostolado. Então vimos primeiro a formação dele no judaísmo, segundo, a formação educacional e ministerial, e terceiro, a autoridade do seu apostolado. Quando ele escreveu aos Gálatas, Paulo afirmou que seu chamado, a exemplo de outros profetas do Antigo Testamento, se deu quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Então ele entendeu que ele fora chamado já desde o ventre da mãe. Isso não quer dizer que o apóstolo sabia desde o início que o seu chamado seria com os gentios, mas que Deus, na sua presciência, Deus sabe de tudo, já o sabia. Paulo assevera que entendeu o seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio Filho, Jesus. Dessa forma, Paulo argumenta que não fora chamado pelos apóstolos, mas pessoalmente pelo Jesus ressurreto, defendendo assim a legitimidade de seu apostolado. Esse relato é relevante quando se avalia a autoridade do seu apostolado e de seus escritos, inspirados pelo Todo-Poderoso. Ele defendia a legitimidade do seu apostolado devido aos questionamentos dos falsos mestres. Estes queriam denegrir sua imagem e sua mensagem. Então havia aqueles falsos mestres que se infiltravam no meio da igreja, que queriam usurpar o povo, queria se aproveitar daquelas pessoas e para isso denegria a imagem e colocava em dúvida a chamada apostólica do apóstolo Paulo. Tá? Pense, você tem buscado como Paulo se preparar para o chamado que Deus tem em sua vida? É um questionamento para reflexão. Paulo, e aí ele coloca um ponto importante aqui, Paulo não era um aventureiro, mas alguém que foi escolhido por Deus e capacitado por ele para realizar uma grande obra, que era ser o missionário entre os gentios. Então Paulo foi chamado, mas Deus o preparou e ele também estava o tempo inteiro se preparando para que Deus o pudesse usar. Então, muito cuidado com essa questão de ser chamado por Deus e a pessoa achar que ela já está pronta, que ela já está preparada. Não, esse preparo, né, a chamada é uma coisa, o preparo é outra coisa. Deus já sabe do nosso potencial, mas nós precisamos buscar uma preparação acadêmica, uma preparação ministerial. Resumindo, nós precisamos aprender a exercer aquela função para a qual nós fomos chamados por Deus. Tá? Não podemos simplesmente ser chamado e já achar que está na hora. Não, Paulo demorou um bom tempo para poder começar o exercício do seu ministério. Tópico número 2, a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Primeiro, Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao Evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Então veja que a maior escola é a escola da aflição, da prova, da dificuldade. Paulo passou por uma transformação de vida, de caráter e de pensamento depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não se envergonhava do Evangelho e não se deixava abater diante das perseguições e sofrimentos. Apesar das dificuldades e sofrimentos por amor ao Evangelho, ele mantinha a firmeza de sua fé, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus, do seu chamado
e esperança da vida eterna com o Pai Celeste, após a morte. Com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo dos gentios reconhecia sua dependência de Deus. Aqui está uma palavra-chave. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas de sua vida. Então, essa palavra aqui, dependência de Deus, resume quase que todo esse tópico aqui, todo esse subtópico. Primeiro é o que ele quer dizer: dependência de Deus. A pessoa não confiar na sua própria capacidade, a pessoa não achar que ela está em condições de fazer por si mesma aquilo que é considerado obra de Deus. Então, nós devemos, como Paulo, tomar muito cuidado para não confiarmos na nossa própria capacidade ou experiência intelectual. Nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele era um intelectual, ele era alguém criado e estudando com os melhores mestres da época. Ele era especialista em oratória, em filosofia, em conhecimentos humanos. Então, ele era um intelectual, mas ele dependia de Deus. Ele era alguém que confiava completamente em Deus e não em si mesmo. É isso que ele está dizendo aqui nesse tópico primeiro. O segundo, Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Vejamos, no capítulo 2, Paulo continua no mesmo tom fraterno com seus leitores e mais uma vez os chama de irmãos. Ele faz seus destinatários lembrarem, juntamente com ele, da última vez que esteve presente com os irmãos. O apóstolo relembra que não estava preocupado em demonstrar que era forte ou dono de si. Pelo contrário, com franqueza, temor e grande tremor, ele estava buscando a edificação da igreja do Senhor, fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontando para o poder de Deus. Então, Paulo ele não aceitava ser venerado, ser idolatrado por ser um intelectual, por ser um profundo conhecedor da Torá e das filosofias da época, por ser um filósofo, um poliglota. Ele não aceitava. Tá? Tudo ele mostrava que o que estava fazendo era através do poder de Deus. E aí ele continua, o comentarista: a fé de seus ouvintes não deveria ser construída sobre o alicerce da sabedoria ou poder de homem, mas sobre a sabedoria e o poder de Deus. Então ele confiava plenamente e levava os seus ouvintes a confiar na sabedoria e no poder de Deus. O apóstolo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto. Estes gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não têm, inclusive através de um vocabulário extremamente rebuscado, filosófico, mostrando terem muito conhecimento humano e às vezes pouco conhecimento de Deus. Tá? É isso que ele está falando aqui. E Paulo, então, ele não era alguém que ostentava o seu conhecimento, a sua capacidade, porque, conforme vimos no subtópico 1, ele reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. Subtópico 3, Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus, do versículo 6 ao 9. A cultura grega era influente na igreja de Corinto. As pessoas ali, elas tinham conhecimento, daquela cultura, daquele mundo em que eles viviam. Para os gregos, a busca pela sabedoria
somente era possível com muita investigação, averiguação e questionamentos a respeito da verdade. Algo que não era para qualquer um, mas sim para a elite da sociedade helênica. Então, aqui nós temos o conhecimento adquirido através da experiência, né? Então, havia os questionamentos, a averiguação, a investigação, todo o processo metodológico, científico, a fim de se chegar à verdade. E Paulo, e isso era para poucos, né? Isso era para os especialistas, os graduados, os estudiosos. Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois da sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria, que tem em Cristo sua maior revelação. O autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Vejamos isso lá em Hebreus capítulo 1. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui ele está falando de Jesus Cristo. Ele começa falando ali no versículo 1, e a nós ele falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, com letra maiúscula, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele mostrando aqui que Jesus Cristo, ele é a expressa imagem do Pai, da glória do Pai. Como um sábio grego poderia aceitar isso? Um homem que foi condenado como criminoso, nós já vimos na aula passada, teve a morte mais humilhante e agora ser a expressão exata de Deus. Então, para os gregos isso era loucura, era escândalo, né? Para os gregos, romanos, os judeus, tá? Paulo buscava a verdadeira sabedoria de Deus. Quais tem sido a sua fonte e a minha na busca pela sabedoria? Como é que nós estamos buscando a sabedoria? Somente Deus conhece e sabe todas as coisas. Seu conhecimento é perfeito, seu conhecimento ele é pleno, ele é completo. Então não há outra maneira de adquirirmos a verdadeira sabedoria a não ser através de Cristo Jesus. Vamos ao tópico 3, tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. Então, receber a sabedoria e agora um outro tópico, receber a salvação. O que nós precisamos? Primeiro, a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz, está no versículo 10 e 11. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Todos podem ter acesso a essa mensagem. Trata-se do plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho. No entanto, agora vem a questão: nem todas as pessoas conseguem compreender o processo da encarnação e ressurreição de Jesus, que garante a nossa salvação e justificação. Essa era a situação dos sábios gregos. Eles não conseguiam entender esse processo de encarnação e ressurreição de Jesus Cristo. Para o homem natural, para qualquer ser humano normal, especialmente para os gregos, intelectuais, filósofos,
crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isso é o que o apóstolo Paulo chamava de loucura da pregação para esse homem. Assim, só o Espírito Santo, com letra maiúscula, pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. É aquilo que nós já falamos em outras aulas, que o homem sem Deus, ele está morto nos seus próprios pecados, em seus próprios delitos, tá? E ele não, por si só, ele não tem como ter um encontro com Deus, a não ser através da pregação do Evangelho. E essa pregação do Evangelho, então, leva o Espírito Santo a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e então esse homem toma uma decisão por acreditar em Cristo Jesus. Só dessa maneira, fora disso, não tem como alguém ser salvo em Cristo Jesus. Subtópico 2. Então vimos aí a revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. Subtópico 2. Disposição para receber o Espírito de Deus. Os versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, com letra minúscula, e do outro os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. O Espírito, com letra minúscula, do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção, que é o que toda a carne produz. Esse era o modelo do Império Romano, com suas ramificações no patronato e na elite da sociedade grega. Então era o sistema ordinário do mundo, como sempre foi. Quem recebe esse espírito do mundo, tá? Não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que a pessoa acaba tendo que escolher, pois teria que abdicar de muitos dos prazeres desfrutados sem medida e ter uma disciplina ética e moral, que não era coisa de romano e de grego. A paixão e a concupiscência do ser humano o impedem de receber o Espírito de Deus. Por isso, Paulo diz que os que receberam o Espírito de Deus são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida debaixo da sabedoria de Deus. Mas para aprender é preciso ter disposição e vontade para se submeter ao mestre que ensina. E aqui esse mestre a gente sabe que é Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo que vem viver dentro da pessoa que aceita Deus, que aceita o Espírito de Deus morar dentro dele e crê no Evangelho de Cristo. É isso que ele está falando aqui. Disposição para receber o Espírito de Deus. E aí nós vemos aqui a grande luta entre o homem carnal e o homem espiritual. Aquele que é dominado por esse espírito, por esse sistema organizado, né? Esse sistema helênico, esse sistema romano, esse sistema mundano, em que até os dias de hoje nós vivemos, e ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Número 3, subtópico 3, o salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana e consideravam os demais como crianças espirituais. O apóstolo rebate esses membros dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então na realidade eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus.
do versículo 14. Desse modo, eles não poderiam compreender o ensinamento do apóstolo, porque eles não eram espirituais. Então, eles falavam baseado na sabedoria humana. Eram homens naturais e não espirituais. Paulo conclui o seu diálogo citando o profeta Isaías, Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhes desse entendimento? Assim, quem é um cristão maduro vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Então, a pessoa que tem a mente de Cristo, ela não confia na sabedoria humana e ela não prega o evangelho baseado numa capacidade intelectual de argumentação e de filosofia humana, mas ela fala aquilo que o Espírito Santo dentro dela, a dirige a falar. E aí ele diz: você tem a mente de Cristo? Seus pensamentos são puros, santos? Então, isso é um questionamento. O homem que tem a mente carnal jamais vai conseguir entender as coisas espirituais. Somente o Espírito Santo de Deus em nós faz com que venhamos a entender os ensinamentos divinos. Somente o Espírito Santo de Deus pode iluminar a nossa mente, que é carnal, que é mundana, para compreender as coisas de Deus. Conclusão. Nós estudamos então que o apóstolo ele teve sua formação educacional e religiosa em duas das principais cidades de sua época, que era Tarsis e Jerusalém, e os melhores mestres, incluindo sua formação religiosa aos pés do principal rabino do judaísmo, que era Gamaliel. Ele não se vangloriava disso, mas de sua experiência de conversão e de sua disposição para receber o Espírito de Deus e ter a mente de Cristo. Essa experiência com a sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo, era o que ele anunciava. Então nós vemos nessa lição de número 5, qual era o caráter da pregação de Paulo. Uma pregação cristocêntrica, uma pregação baseada na cruz, na morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, seus comentários e até a próxima, se Deus quiser.